Estudo de hoje, uma série de estudos sobre o lar cristão. Vamos abrir em Efésios 5, 22 ao capítulo 6, verso 4. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um dê per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. As instituições criadas por Deus, que são mais atacadas por Satanás, são lar e igreja. Agora, qual é uma dessas que ele mais ataca, por incrível que pareça? São os lares. Porque os lares são células da igreja, né? Então, ele atacando as células, o corpo fica doente. Deu para entender? Agora, como ele tem atacado os lares? Pregando o feminismo, né? O que tem se falado sobre feminismo, feminismo tem entrado para dentro das igrejas, é impressionante. Basta a questão de pastora, né? Já é uma consequência do feminismo. E não existe base bíblica para esse tipo de posicionamento da mulher na igreja. Isso é uma questão clara. E aí o que acontece? Existe o lado machista do homem. Aí vem a mulher com o espírito feminista. Como é que esses dois vão conviver dentro de uma casa? Não existe. Por isso que os lares estão sendo destruídos, é casar e separar. É o que nós temos visto, né? Separação em cima de separação. Então, o que ele quer? Ele puxa para um lado e puxa para o outro. Porque se dois puxam para um lado, não tem jeito de dar certo, tá? Casa dividida não subsiste. É o que o próprio Senhor Jesus falou, né? A questão da disciplina, né? É a teoria que não se deve disciplinar os filhos. Isso aconteceu há anos atrás, muitos anos atrás. Um psiquiatra muito famoso nos Estados Unidos, não me lembro o nome dele, ele escreveu um livro com a teoria que os filhos não devem ser disciplinados. Isso é uma maneira de coibir a expressão da criança e tal, e pregou, e é aquela história. O ser humano, ele procura absorver aquilo que é mais fácil, né? Aí o que acontece? Grande parte das famílias, por causa da posição, de ser uma pessoa respeitada, acabaram se submetendo a essa orientação deles. O que nós tivemos 40 anos depois? Uma geração totalmente indisciplinada, uma geração rebelde, inclusive matricida e patricida muitas vezes, né? Quantos pais não sofreram as consequências disso? E a coisa chegou a tal ponto que eu fiquei sabendo que esse psiquiatra, depois dos 40 anos de geração que veio, que foi orientada dessa maneira, ele viu o que aconteceu. E aí ele voltou atrás. Voltou atrás e procurou fazer as colocações, mas já era tarde demais.
né? Já é tarde demais. Então nós vemos aí, não se tem respeito pelos velhos. Antigamente você andava no ônibus, entrava uma senhora, você estava sentado, jovem, você levantava e dava lugar. Uma moça grávida, se levantava e dava lugar. Até para a moça que nem grávida estava, o rapaz se levantava e dava lugar. Hoje, entra um velho, a velha está lá de pé, no ônibus está lá um cara forte, jovem, e ele não está nem aí com a mulher, não levanta para dar lugar. Ou finge que está dormindo, né? Você vê que a coisa foi de mal a pior. Ele tentou voltar atrás, já é tarde demais. O que nós temos que entender é que quando princípios daquele que controla o universo, ora, só você pensar um pouquinho, se ele criou todas as coisas, ele criou tudo, se ele falou faz desse jeito, é desse jeito que tem que ser feito. Mas por quê? Porque ele sabe das coisas, ninguém mais sabe, tanto quanto ele. Então, quando Deus fala de um princípio, se apegue àquele princípio, porque é a única maneira de dar certo a sua vida. Sabe? Creia na palavra. Essa é a proposição do próprio Deus para nós. Crer na sua palavra. O pessoal pensa que crer é na hora que levantou a mãozinha lá, foi lá e entreguei o coração para Jesus. Tá? Mas isso não é crer. Crer, quando você está crendo em tudo aquilo que é a palavra de Deus. Quer dizer, você está dizendo, a partir de hoje eu morri para a minha vontade, para que a vontade de Deus passe a habitar no meu coração. Então, a partir de hoje, o que você está dizendo quando você crê? Não mais a minha vontade. Aquilo que a palavra de Deus tem para mim, é isso que vai ser a minha vida, que vai conduzir minha vida aqui para frente. Aí, muita gente dentro das igrejas, eu digo evangélicas, vive uma religiosidade, são religiosos. Tá? Vão à igreja, até são frequentes nos cultos. Porque eles acham que sendo frequente aos cultos, eles vão para o céu. Obras. Embora na cabeça dele a salvação pela fé, mas na prática ele está crendo dessa maneira. Tá? E na prática eles não praticam a palavra dentro de casa, não praticam a palavra, agem que nem incrédulo, mentem. Fulano tá aí, fala que eu não estou aqui hoje. Entendeu? Eu já vi acontecer isso na minha frente. É tão fora da realidade que nem me respeita como pastor. Entendeu? Por quê? É uma prática, é uma religiosidade, a pessoa é religiosa. Ela vai, senta lá, balança a cabeça, diz que está concordando com tudo aquilo, mas só concorda. Sai dali, vive diferente. Isso é ser religioso. Ser religioso não vai levar ninguém para o céu. Olha os fariseus, mais religiosos que eles, e eram hipócritas, e uma classe que Jesus abominou. Né? Então, o que nós temos que entender? Quando Deus fala disciplina seus filhos, a criança entrega a si mesmo e vem envergonhar seus pais. Quem retém a vara odeia seu filho. Né? Então, quando você crê, você cedo disciplina. E aquele que tem sido fiel tem ganho os seus filhos. Tá? Eu não digo nem pelos outros, digo por mim. Né? Eu fui fiel. E eu tive aquilo que o homem semeia, ele colhe. Eu semeei a palavra de Deus, eu colhi a palavra de Deus. Você semeia a sua vontade, você vai colher a sua vontade. Tá? E muitos pais evangélicos, acabaram ouvindo o psiquiatra e não ouvindo a palavra de Deus. Quanta geração de filhos de crentes foram para o mundo? Por quê? Porque os pais não, além de viver uma religiosidade dentro de casa, não crendo na palavra, na prática, simplesmente não aplicaram com seus filhos, assimilando uma orientação do incrédulo. Aí entra naquela questão lá do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por isso que eu vivo batendo nessa tecla. Crente que vai num psicólogo tem que dar um prêmio, sabe? Prêmio de, perdão da palavra, de jeguice levado ao quadrado. Tá? Nós temos os conselhos dos céus, vai lá ouvir um conselho de alguém que não teme a Deus. Só porque tem o nome psicólogo na frente. Tá? Então,
Muitos pais, inclusive de igrejas evangélicas, perderam seus filhos por não crerem na palavra de Deus e crerem na palavra de um ímpio, né? Então, cada lar é uma célula da igreja. Células destruídas, corpo destruído. Lares destruídos, igreja destruída. Por isso que eu vivo clamando pelos lares da nossa igreja. Para que Deus nos dê lares fortes, lares que realmente vivam a palavra, sejam firmados nessa palavra, para que seja um testemunho vivo da presença de Deus nesses lares, para que a igreja realmente sofra essa bendita influência. Em Efésios, que nós acabamos de ler, né, esse capítulo de Efésios, terminando no capítulo 6, versos 1 a 4, tem princípios para o lar dos céus que, se aplicados, nos levarão à vitória contra os ataques de Satanás. Tá? Então é só seguir isso aqui. Quebrou isso aqui, rolo. No relacionamento entre marido e esposa, rolo na criação dos filhos para com os pais, as coisas não vão caminhar bem. Tá? Então nós vamos dedicar aqui uma ordem de prioridade importante. Tá? Vamos abrir em 1 Timóteo 3, 4 e 5. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Aqui está as qualificações para a liderança na igreja, e aqui está uma colocação muito importante. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Tá? Eu sempre aprendi, a maioria foi enfatizado, o reino de Deus em primeiro lugar. Tá? Então, com essa ênfase correta, mas a aplicação errada, muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes acabaram perdendo, ganhando os filhos dos outros, perdendo os deles. Então, como é que se colocava a coisa? Deus, igreja e família. Geralmente era assim que se colocava. Se nós formos olhar para esse texto aqui, a coisa é justamente ao contrário. É Deus primeiro, família, depois igreja. Porque eu, como pastor, por exemplo, se eu perder meus filhos para o mundo, eu perdi minha qualificação para o ministério. Deu para entender? Uma coisa depende da outra, não a outra depende dessa. Tá? Então, na verdade, primeiro família. Deus, família e igreja. Se a família não está estruturada, como é que a coisa vai caminhar dentro daquilo que Deus quer? Eu conheço muitos pastores, infelizmente, mal orientados, até creio com boa disposição, mas mal orientados. Conseguiram ganhar filhos dos outros para Cristo e acabaram deixando os deles para trás. Naquele afã, o reino de Deus em primeiro lugar. E acabaram perdendo os filhos para o mundo. E eu já sempre tive esse objetivo. O objetivo meu sempre é o que eu tenho colocado para a igreja. O primeiro campo missionário nosso é o nosso lar. Tá? Porque dele depende o resto. Como é que eu vou estar dando estudo sobre esses princípios para vocês se o meu lar está todo desajustado? Tá? Então, na verdade, é assim que tem que ser. Né? Primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. E olhando desse ponto de vista, nós estamos colocando, na verdade, o reino de Deus em primeiro lugar, dentro da perspectiva correta. Vamos ver também agora estrutura bíblica para o lar cristão. Tá? Quer dizer, ordem de comando que deve haver. Vamos abrir em 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Está aqui a ordem de comando
colocada pela própria palavra de Deus. Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Quando esta ordem é invertida, o lar não pode ser feliz. Pode ter certeza disso. Tá? Muitas vezes você vê esposas mandando no lugar do marido. É a coisa mais patética de se ver. Tá? O marido simplesmente entregou a liderança para a mulher. Geralmente é uma colérica que casa com fleumático, né? Ela já gosta de mandar, então a coisa se encaminha dessa maneira. E o cara não assume o papel dele. Um lar dentro dessa perspectiva pode dar certo? Jamais, em tempo algum. Imagine um filho vendo o pai ser mandado pela mãe. É um negócio que não tem cabimento, segundo, infelizmente, né? E quantos filhos mandando? Tem lares que os filhos mandam. Tá? Nós temos que entender que a criança foi colocada sob debaixo da nossa guarda. A criança precisa de orientação. Ela não tem escolha. A escolha dela é aquilo que os pais mandaram fazer, elas fazerem. Claro, aqueles que temem a Deus, né? Aqueles que temem a Deus. Então foi a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe tempos atrás, né? Aquela história, eu não queria comer nada, eu só queria mamar. E a minha mãe até demorou, né? E levou no médico incrédulo. E ele estava mais correto, né? Que a minha mãe. Ele falou, minha senhora, quantos filhos a senhora já tem? Esse é o quarto, doutor. Ele virou para mim, você não aprendeu a criar filho ainda? Falou para ela, falou assim, criança não tem querer. A senhora vai tirar o leite dele, vai enfiar comida pela goela abaixo dele, ele tem que aprender a comer, senão você vai matar seu filho. E ai de mim se o médico não tivesse dado essa sacudida na minha mãe. Né? Então, na verdade, filhos têm que ser mandados. Se tornou adulto, vai ficar na casa enquanto for obediente ao pai. Começou a querer dar uma de galo, a rua é o melhor lugar para ele. Tá? Essa é a grande verdade. Tá? Pai que é pai, ele não admite isso, ele jamais vai admitir isso. Tá? Filho está em casa para obedecer. Enquanto ele estiver debaixo da guarda do pai, ele estiver dependendo do pai, comendo arroz e feijão do pai, ele tem que obedecer ao pai. Né? Senão não tem como. Não pode haver essa inversão em hipótese alguma. Por que não pode? Porque Deus falou que não pode. É assim que tem que ser. Nós temos que entender que tem que ser do jeito de Deus, para que as coisas caminhem bem. E eu posso dizer, depois de tempo de ministério, que aqueles que realmente têm crido na palavra de Deus têm sido abençoados. Porque têm crido de fato. Não é ficar lá no culto balançando a cabeça e chegando em casa fazendo do jeito dele. É o hábito de fazer o que é errado. Né? E diz que creu. Eu não sei no que creu. Tá? Não sei no que creu. Crer significa os princípios de Deus são os meus princípios. São os princípios para a minha vida. Tá? E o pior, quantos maridos não sendo submissos a Cristo? Se o marido não é submisso a Cristo, como é que ele vai liderar espiritualmente falando o seu lar? Não tem como. Um pai, para ser uma bênção na vida do lar dele, ele tem que andar com Deus, ele tem que ser submisso a Cristo. Porque somente nesse contato com Deus que ele vai ter orientação segura para a sua família. Vai ter unção de Deus na vida dele, para ele estar sendo uma bênção na vida da família dele, que é o que a palavra de Deus requer de cada pai, de cada líder de família. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos ver, em primeiro lugar, tipos de maridos que não expressam a realidade da vontade de Deus. Tá? Quer dizer, aqueles tipos de maridos que nós não podemos assumir dentro da nossa casa. Tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo de marido que não deve estar enquadrado naquele que diz ser filho de Deus.
o marido ditador ou César. É aquele que falou papudo, cessou tudo. Ele não ouve ninguém. Tem que rezar pela cartilha dele. Tá? É aquele cara que a esposa escuta o portão abrir, aí ele vira, seu pai está chegando. Vamos colocar tudo no lugar, não sei o que. Sabe aquele espírito de medo? Ele lidera a casa com medo. Aí ele pensa que ele está mandando, mas na verdade não está. Enquanto ele está lá dentro da casa, está todo mundo andando de acordo com o que ele está falando. Ele vira as costas, né? O que vai acontecer? Eles vão fazer do jeito deles. E eu já soube até de ele não dar dinheiro para a esposa, coisa assim, da esposa ir lá tirar dinheiro da carteira dele. Aí começa a desagregar tudo, né? Para investir na casa, que ele não dá, mas vai lá e sem ele saber, pega e ele não nota, porque tem o dinheiro lá. Eu já vi, eu já soube de casos assim. Tá? Então, na verdade, quem muito quer mandar, acaba não mandando nada. Né? Porque por trás dos bastidores a coisa caminha de forma diferente. É aquela história, você ter submissão de aparência, você não tá na verdade mandando. Essa é a grande verdade. Tá? O marido democrático, tá? É outro tipo de marido que a gente não deve ser. Ele é sensível às sugestões da sua esposa e seus filhos. Isso até que é bom. Tá? Mas ele usa dessa questão para não assumir a responsabilidade de tomar decisão. Tá? Então, eu fiquei sabendo, alguém até enfatizou que tem casa aí que até o cachorro manda. Até o cachorro tem que opinar. Tá? É uma democracia do cão. Na verdade, eu como líder, eu tenho que ouvir, devo ouvir as sugestões. Né? Agora, cabe a mim escolher a sugestão melhor, se é a minha, se é da minha esposa, e às vezes até de um filho ou uma filha, pode ter sugestão melhor. Mas a decisão, o cachorro, só Deus para ter misericórdia. Né? Então, na verdade, a decisão tem que ser dele. Mas não, ele fica lá, joga para outro, joga para um, joga para outro. Mas o quê? Ele não assume a liderança. E é ruim para a família. É que nem um barco sem o leme lá. Né? Não tem como. Por outro lado, o outro marido que nós não devemos ser, o marido teimoso. Nunca admite estar errado. Né? Ele acha que se ele admitir um erro, ele vai perder a moral. Aí, né, aí a coisa fica difícil. Porque a família sabe que ele não é perfeito. Ninguém é perfeito. E aí ele sabe que ele tomou aquela atitude errada, ele está insistindo naquela atitude errada, sabe que o barco está indo para o fundo, mas está ali insistindo naquilo porque ele acha que se ele reconhecer que ele falhou, ele vai perder a autoridade perante a família. Tá? Então, nós não podemos ser jegues. Né? É síndrome de jeguice. É aquele jegue que empaca no meio do caminho e nem mordendo o rabo dele, como é o caso da vaca, né? Morde o rabo e diz que ela levanta. Falaram para mim isso. Agora, o jegue, quando ele empaca, ele pode matar ele, que ele não sai dali. Tá? Então, aí que não vai sair de vez. Né? Então, Jesus liderou com humildade. Né? Nós vemos que Jesus teve uma liderança, sendo quem ele era, né? Ele liderou com humildade. Nós vemos lá, por exemplo, naquele fato lá de que ele cingiu na última ceia com uma toalha e foi lavar os pés dos apóstolos. Ele falou, vocês me chamam mestre, Senhor? E realmente eu sou. Mas assim como eu vos fiz, façais vós também. Né? O líder, realmente, do ponto de vista dos céus, é aquele que mais serve. É aquele que mais anda em humildade perante a família. Tá?
Outro tipo de marido que nós não devemos assumir. O marido insensível. Tá? O marido insensível. Sensibilidade é a disposição de ouvir, comunicar e cuidar. O marido insensível, ele chega em casa, a mulher geralmente tem suas dificuldades, né, hormonais, e nem sempre você chega em casa e ela está com cara alegre. Né? É ou não é? Então, ele vê ela com cara lá meio... Ele não quer problema, então ele passa direto. Como é que vai? Tudo bem? Não sei o que, tal, e como se não fosse com ele o negócio. Aí que o caldo entorna, né? Fica difícil. E ele tem a sensibilidade como a pata de um cavalo. Ele não está nem aí, só pensa em si, está voltado para si, e não está nem aí com as dificuldades que a esposa tem, que os filhos têm, e assim por diante. Tá? De estar ouvindo. Oi, querida, como é que você está? Como é que foi seu dia? E deixa abrir a boca lá e falar. E porque não sei o quê, entendeu? Tenha pelo menos a disposição de ouvir, para depois orientar. Né? Como o pastor faz com a ovelha. Né? Primeiro ele ouve, depois ele orienta. Tá? De comunicar, de estar cuidando e assim por diante. Tá? Por outro lado, o marido silencioso. Tipo autista, né? O autista, ele vive dentro da sua própria... Ele não se comunica com o mundo de fora. Né? Ele procura governar o lar sem comunicação. Eu soube de um fato, e eu presenciei um fato. Presenciei não. A mulher comunicou comigo. Né? Tinha um cara desse tipo, que ela virou para ele e falou assim, isso assim, assim, assado, né? Ele fez assim para ela, assim, né? Aí, quem cala, consente. Ela foi lá e fez, pensando que ele tinha dado aprovação. A hora, mas você fez, não sei qual. Mas você não falou nada. Mas você tinha que entender pela minha maneira de olhar. É mole. Como é que um cara desse vai se liderar uma casa na base do silêncio? É mole. E pior que tem esse tipo de gente aí. Por outro lado, o marido explosivo. É a mesma coisa que conviver com uma bomba relógio dentro de casa. Ou aquele tipo de bomba que os nazistas jogavam no mar. Eles eram cheios, que nem o coronavírus, era cheio de... As minas, né? Que eram jogadas. Então eles barravam ali, buf, né? Aí a mulher fala assim, querido, precisa com... você só fala em comprar... Já viu isso? Já pensou você viver dentro de uma casa, um cara explodindo, seu pai explodindo o tempo todo, toda hora? Difícil. E a palavra de Deus diz em Efésios 4, 31 e 32, longe de vós toda ira e cólera e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe de vós. É o que diz a palavra de Deus. Por outro lado vem o marido perfeccionista. Esse mesmo que esteja cheio de imperfeições, ele espera o máximo de perfeição da esposa, dos filhos, etc. Ele fala assim, querida, há 10 anos que eu ensinei você a dobrar o guardanapo, desse jeito, tem que ser desse jeito. Eu quero que o dobre assim. É inflexível, intransigente a qualquer ideia ou sugestão da família. Ele entra, chega na casa, a casa está um brinco. Aí ele vai achar um pozinho lá no fundo. Está aqui, ó, mas deixou um pó aqui. Ó. Não tem como aguentar uma pessoa desse tipo. Por outro lado, o marido crítico. Esse é triste.
é aquele que vê algo sempre errado. Sempre tem alguma coisa errada. É o bife tá duro, o café tá frio, a esposa tá gorda, o filho só tirou 9 na prova. Entendeu? É triste o negócio, tá? Mas o pior é que é isso mesmo. Não é isso? E o filho vai lá tirar 9. Ele vai lá, você podia ter tirado 10. Aí o filho vai lá, se esforça, tira 10, agora não tem que falar. Ele chega lá, você não fez mais que sua obrigação. Não tem como. Não tem como. Então, o incentivo é uma das partes mais importantes para o desenvolvimento emocional ou da personalidade dos filhos. Sabe? Sempre está lá incentivando. Fazer o que é. Fez, mesmo que a coisa seja 9, que bom, filho, Deus te abençoe. Não vai falar, você precisa tirar 10. Não, 9 está ótimo. Eu quando tirei 9 numa prova de matemática, eu era ruim de matemática e eu resolvi aprender matemática. E, na verdade, só eu tirei 9, o resto tirou 2, 3, 4, 5. Para mim foi uma benção. Por outro lado, o marido brincalhão. Não leva nada a sério. Quando o marido leva tudo na brincadeira, nunca desenvolve uma intimidade emocional com a sua esposa e filhos. E ele usa a brincadeira para se safar, né? Olha esse negócio, você leva tudo a sério. Sempre tirando sarro. Tudo que acontece ele tira sarro, ele leva na brincadeira. Agora imagine uma esposa casada com um traste desse. Né? Eu já vi isso. Ele dá aquela risadinha com aquela carinha de malícia, de gozação, de debochado, sabe? E é uma maneira dele se resguardar de rolo. Não sei se vocês já viram gente desse tipo. Já, né? Então... E por último, o marido passivo. Né? Indeciso. Tais maridos não assumem a liderança do lar e transferem à esposa. A esposa, obviamente, acaba perdendo o respeito por ele. Né? Infelizmente. Para toda ação, existe uma reação. Né? Então, é triste isso aqui. A esposa reage, Lulu. O Lulu não reage nenhum. Sempre sobra para ela. Aquele caso que eu falei, né? O cara tá lá no sofá e bate a porta, ele vai lá, olha, desliga lá, quem tá? Ih, o fulano. Ai, querida, vai lá resolver para mim, que hoje eu não tô bem para resolver isso aí. Né? E põe a esposa para resolver o problema que é dele. Expõe a esposa, né? Essa é a grande verdade. Então, esses são os tipos de maridos que não deve chegar nem perto de nós. Tá? Então, na continuação do estudo, nós vamos ver o marido do ponto de vista da palavra de Deus. Tá? Como eu devo ser o marido do ponto de vista da palavra de Deus, na continuidade desse estudo. Amém?